Então, com base em todas essas pós-graduações aí... antes eu me formei em Direito. Então, antes de entrar na psicologia, eu me formei em Direito, trabalhei um pouquinho ali no escritório por 5 anos enquanto me fazia psicologia, porque eu sabia que Direito não era o que eu verdadeiramente queria para minha vida. Trabalhei, mas só era mais fácil, só tinha tudo pronto ali. Então, eu meio que fui para a área do Direito, mas sabendo que não era o que eu queria, já saí de uma, comecei psicologia, já querendo trabalhar com jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu desde a minha adolescência, porque na época ali que eu fiquei meio perdido com faculdade de fazer, minha cabeça ficou uma bagunça, independente, eu comecei o jiu-jitsu que me ajudou a clarear um pouco, tranquilizar meus pensamentos, a ter um pouco mais de clareza sobre o que eu queria, o que eu ia fazer da minha vida, e foi na onde eu realmente pensei, não, preciso juntar o jiu-jitsu com a psicologia. Foi na onde eu comecei a buscar essas pós-graduações, essas especializações, que o quê? Tipo, na intenção de ajudar, de fornecer um treinamento, uma forma com técnicas ali que vá realmente trazer um resultado para vocês, vá trazer um benefício, vá trazer uma nova perspectiva de alguma situação. E para meio que contextualizar isso, antes eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Então eu vou pedir para cada um ir falando para mim daqui para lá o nome, o tempo de jiu-jitsu que tem, a faixa que está. Sou faixa roxa. Meu nome é Matheus Paixão, eu treino há 16 anos e sou faixa marrom. Meu nome é Pablo Dias, eu treino há 5 anos e sou faixa azul. Meu nome é Rodrigo Braga, sou faixa preta de judô e jiu-jitsu. Judô eu treino há 27 anos e jiu-jitsu há 4 anos. Nossa. Meu nome é Marco Aurélio, treino há 27 anos. Estou insistindo até hoje. Meu nome é Lucas Alexandre, treino desde os 5 anos de idade, faixa preta, e estamos aí até hoje também. Nossa. Meu nome é Felipe Machado, estou há 3 anos sem beber. Treino, deve ter uns 15 anos aí, 15, 16 anos, e sou faixa preta. Bom, legal. Bom, agora sei o nome de todo mundo. Então, agora só um teste de atenção. Quem viu o que eu estava segurando? Boa. Eu tinha visto ela ali, então... Boa. Quem viu deve estar pensando, pô, por que esse cara tá segurando uma batata doce para dar palestra, né, irmão? Não é para falar de alimento. Na verdade, essa batata aqui, irmão, vai ser meio que uma brincadeira que eu vou fazer com vocês. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas. Então eu faço pergunta pra caramba aqui. Então vou fazer algumas durante a palestra aqui e vou jogar a batata para quem eu quero que responda. Se a pessoa não souber a resposta dessa pergunta, ela tem uma opção. Ela pode dar a batata para alguém que ela acha que sabe. Mas tem que tomar cuidado com a escolha, porque a pessoa tem que responder quando passar a batata para ela. Certo? Então é meio que uma batata quente mesmo, então, quando eu fizer as perguntas. Então, voltando aí na história do método, como é que vai funcionar isso aí? O que é esse método? O método nada mais é do que a gente pegar responsabilidade, clareza, propósito e constância e aplicar em cada uma das áreas da nossa vida, que é corpo, mente e espírito. Quando eu me divido como corpo, mente e espírito, eu consigo entender um pouquinho melhor o funcionamento da minha ansiedade, do meu estresse, da minha falta de paciência, às vezes, daquela afobação, daquela inquietação, daquela respiração curta. Então, quando eu entendo um pouquinho melhor, porque... Primeira pergunta, vamos lá, o Braguinha aí. Que faz... Quais são os cuidados que eu preciso ter com o corpo? Dieta, treino e descanso. Boa. Isso, corpo, esquece mente. Vamos no corpo primeiro. Boa alimentação, bom descanso e treinamento constante. Você dorme bem? O que é dormir bem? Eu consigo dormir a noite inteira, praticamente, e durmo entre 8 e 9 horas por dia. Legal. Dormir bem, então, é dormir de 8 a 9 horas e dormir a noite inteira? Não só isso, mas eu acho que é você conseguir descansar. O cara dorme durante muito tempo, mas ele realmente não descansa. Às vezes é um sono atribulado, Isso. você tem um sono tranquilo, um sono Perfeito. um sono profundo. Você abre a boca de sono durante o treino?
Já aconteceu? Talvez o treino da noite. Depois que eu passo a rotina de mais do treino da noite, possível. Mas esse treino da manhã normalmente não. Isso é falta de sono, pode jogar. O que acontece? O dormir bem é a gente aproveitar os benefícios do sono profundo. Dormir bem é eu passar por todas as fases do sono. Leve, pesada, profunda e REM. A mais importante é a profunda. Por quê? O que é dormir bem? É quando o meu corpo reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. É quando o meu corpo ele produz GH, testosterona. Ele produz hormônios que vão me dar energia para me manter no meu dia a dia. Acontece a recuperação muscular. Então, ali é onde o nosso corpo realmente aproveita os benefícios de dormir bem. É quando eu acordo disposto, eu não acordo cansado. É quando eu acordo antes do despertador. É quando eu consigo, por exemplo, quando eu estou treinando e eu não tenho isso de ficar abrindo a boca de sono no meio do treino. Isso acontece por fadiga. É falta de dormir bem, porque às vezes o nosso sono não está regulado. Porque, como eu falo, alguém aqui entra para uma luta de competição sem se aquecer? Não tem como lutar sem se aquecer, assim como não tem como dormir sem se preparar. E para dormir bem, exige alguns preparos da gente. Que é deitar e acordar na mesma hora, tirar o telefone, por exemplo, 1 hora antes de dormir, meia hora antes de dormir, tirar, realmente parar de mexer com o telefone. Tem gente que toma melatonina, mas toma melatonina, vai deitar, pega o telefone e fica ali. A luz do telefone vai inibir o nosso corpo de produzir a melatonina que você tomou. Então, às vezes, deixar o telefone de lado, deitar sempre na mesma hora, acordar na mesma hora, tomar água durante o dia para a nossa bexiga não ficar em funcionamento. Então, a hora que eu estou dormindo, meu corpo está me inibindo de ir no banheiro. Ou me acorda para ir no banheiro. Que é o que eu falo. Por exemplo, você saiu do leve, chegou no pesado lá para as 3, 4 horas da manhã. Se você acordou para ir no banheiro, a hora que você voltar para dormir, você vai continuar do pesado para frente, você vai voltar lá no leve. Volta lá no leve. Então, você tem que começar tudo de novo. Aí, na hora de chegar no profundo, você já é hora de se acordar e você não consegue aproveitar o benefício de ter dormido bem. Então, o dormir bem pro atleta é fundamental. Às vezes, o cara acha que ele está ali, ele está rendendo tudo que ele tem para render. Mas ele não está dormindo bem. Então ele não está 100%. Ele tem fadiga, ele tem cansaço, ele tem cortisol no corpo dele que faz com que tome decisões erradas. Então o dormir é a única forma que a gente tem de descansar o corpo. E isso é importante, porque tem um treino que muito atleta não conhece, às vezes conhece, mas não gosta de fazer, que é o descanso. Que é quando eu perguntei para você, corpo, descanso, treino e alimentação. O descanso é um treino, ele exige preparo, não dá pra gente só chegar aqui, vivi meu dia inteiro, trabalhei, treinei, fiz tudo, dei aula, fiz tudo. Chegou de noite, porque de noite eu vou deitar e vou dormir. Aí é de noite que vem o problema, porque de noite é a pessoa com ela mesma, o dia inteiro ela conseguiu fugir dos pensamentos. Na hora que ela deita, aí vem aquele bombardeamento de pensamento ali que faz com que ela fique virando dia e noite, a noite inteira ali sem dormir. Isso acontece muito em semana de competição. Porque o corpo ele já está sobrecarregado. Porque o que acontece? A gente está falando de descanso do corpo. Agora vamos falar um pouquinho de descanso da mente. Como que descansa a mente? Descansar a mente. Não sei se você ficar sem muito estímulo externo, tipo de celular, de qualquer coisa que estimula muito, você está descansando a mente. Boa. Um exemplo, Boa. Descansar a mente, irmão, é quando eu consigo trazer minha mente para o presente. O que eu uso? Qual técnica que eu uso para ajudar com o descanso da mente? A pintura. Porque a pintura, além dela descansar a sua mente, ela trabalha o seu estado de flow. Alguém sabe o que é estado de flow? É você conseguir colocar corpo e mente presente para atingir um objetivo só. Você não está lutando ali, por exemplo, num campeonato, pensando no problema que você deixou lá na sua casa, na confusão que está acontecendo em tal lugar. Você não está com o corpo ali fazendo uma coisa, com a mente pensando em outra, com as atitudes meio perdida. O estado de flow é você conseguir estar realmente presente. Eu estou ali de corpo, eu estou ali de mente. Eu não estou ali com o corpo presente, com a mente distante. Então, para descansar a mente, eu uso a pintura. Porque, por exemplo, tem um livro de mandala lá que ajuda a pessoa parando para pintar ali 5 minutos que seja. Ela abandonou o telefone, ela abandonou tudo lá fora. Ela está concentrada em pintar. Ela vai desenvolver 3 coisas. A visão a longo prazo,
Porque quando eu pego um livro para pintar, o livro está preto e branco. Só que ele tem vários pedaços ali para pintar. E para eu pintar, eu preciso ver pronto. Quando eu vejo pronto, eu sei que cada pedacinho vai precisar de uma cor. Então eu sei que eu tenho que pintar um pedaço de cada vez para poder chegar no pronto. Isso na vida reflete de qual forma? Às vezes eu defino um plano para mim lá no final do ano. Eu sei que lá no final do ano eu quero estar em tal lugar, só que eu tenho rotina, eu tenho obrigação, eu tenho correria, eu tenho dia a dia. Se eu não me programar, criar estratégia, desenvolver método, uma metodologia para colocar aquela estratégia em prática no meu dia a dia, vai chegar no final do ano e eu só corri na vida. Eu treinei, eu me alimentei, eu fiz preparação física, mas o meu objetivo que estava lá no final do ano, não sei lá qual era, não cumpri, porque eu estou correndo, sem saber para onde eu estou indo. A ideia desse método é começar a definir esses objetivos, com corpo, com mente, com espírito. Igual eu perguntei, se para descansar a mente a gente está presente, talvez ali com a pintura, quem gosta de tocar um instrumento, porque isso relaxa a mente. Não dá para a gente bombardear a mente de informação ali o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, por vários anos, e achar que isso uma hora não vai prejudicar a gente, porque prejudica. E principalmente no momento que a gente menos precisa ser prejudicado, que é numa véspera de competição, na beira do tatame, que é onde muita gente ali se sente apreensivo, se sente acuado. Então acaba que acontece o quê? A pessoa se entrega para o pensamento, desiste por falta de uma mentalidade mais preparada para estar ali. Que é igual eu falo, tipo assim, outra forma de descansar a mente, técnica de respiração. Alguém aqui conhece ou pratica alguma técnica de respiração? Tirando o Felipe ali, porque passa comigo. Não? Não? Então, beleza. Técnica de respiração é uma das coisas que descansa a mente. Porque você já deve ter ouvido falar aquela frase assim, a mente manda no corpo. Todo mundo já ouviu isso. Mas quem que manda na mente? Toma aí a batata. Quem que manda na mente? Se não souber, tem que passar. Boa. A respiração, fisiologicamente falando, a respiração manda uma mensagem para o cérebro e o cérebro manda uma mensagem para o corpo que toma uma atitude, que se move. Então é a nossa respiração que controla a nossa mente. Muitas vezes a pessoa está ali sem perceber, ela está assim, ó. Isso aqui vai gerando uma hiperventilação nela, vai gerando uma vontade de fazer alguma coisa, se movimentar, de agir. Parece que ela está enfrentando um perigo, só dela estar assim, ó. Agora, quando eu controlo a minha respiração, eu sinto que ela está ali. Eu começo. Eu tenho mais controle sobre meus pensamentos. Só que não dá para eu entender isso e querer usar só na competição. Não dá para eu entender isso e numa crise eu tentar fazer. Eu tenho que treinar no dia a dia. Eu tenho que fazer prática no dia a dia. Pô, depois do treino eu faço uma prática. A hora que eu acordo eu faço uma prática. Antes de dormir eu faço uma prática. Tudo com práticas que vão o quê? Ajudando você a melhorar e entender um pouco mais a sua respiração. Porque, o que acontece? Não adianta a gente querer, pô, eu tô bem de técnica. O cara para dar um triângulo, igual eu sempre falo isso, o cara para dar um triângulo ali, qualquer golpe de jiu-jitsu, o cara precisa de domínio físico do corpo dele. Perfeito, ele precisa treinar corpo, fazer musculação, preparação física ali, ele precisa treinar técnica, estar aqui todo dia, ele precisa se alimentar bem para ter energia para poder estar aqui, tomar água corretamente, fazer fisioterapia quando machuca, e ele acha que é só isso. Aí ele começa a repetir. Só que além do corpo, domínio físico do corpo, ele precisa ter uma boa estratégia. Ele precisa ter criatividade para poder observar os movimentos, acompanhar e entrar no movimento. Paciência para atacar no momento certo. Esperar o momento certo de agir e agir. Isso é mente, isso não é corpo. Ele precisa daquela voz que fala no fundo da cabeça da gente. Às vezes eu estou ali tomando a posição encaixada, mas tem uma voz na minha cabeça falando assim, eu não vou bater. Isso é nosso espírito. Isso não é mente, isso não é corpo. Tudo isso é treinado.
Tudo isso a gente alimenta, tudo isso a gente fortalece, só que eu preciso entender que é possível fortalecer. Como? Através de definição de metas. Igual, espírito. Quem aqui passa tempo com a natureza? Tira um momento que seja para ir lá fazer uma caminhada, que seja para ir lá ver um pôr do sol, pisar ali, fazer um momento de autodiálogo. Quem aqui tem esse tempo? Boa. Se eu pegar um peixe, tirar da água, o que acontece com ele? Morre. Ele vai morrendo aos poucos, ele sobrevive um tempo e morre. Então eu tirei um peixe do ambiente natural dele e coloquei fora do ambiente natural. Assim é o ser humano. Quando a gente é arrancado da natureza e vou me desconectando cada vez mais dali, me enfiando em internet, me enfiando em meio de 1000 coisas que vão só me afastando de mim mesmo. Isso vai fazendo com que gere confusão mental, com que eu me perca nas escolhas, que é uma coisa muito importante, entender isso. E espírito é basicamente você se conectar com você mesmo. Então agora, para entender um pouco melhor cada parte, eu gosto de trazer uma história. Eu sempre conto uma história para poder explicar e construir a ideia. A história sobre corpo é sobre caminhos, sobre destino. E é o que eu falo muito. Todo dia a gente faz mais de 100 escolhas. Todo dia. Eu escolho a roupa que eu ponho, a comida que eu vou comer, o lugar que eu vou, a pessoa que eu falo, a pessoa que eu escuto, porque às vezes a gente também escolhe quem vai escutar. Então, todo dia eu tenho mais de 100 escolhas para fazer. Todas elas estão entre dois caminhos. Ou eu escolho algo que eu verdadeiramente quero, que é algo que está dentro de mim, eu estou querendo buscar, ou eu escolho algo que está vendo, que eu estou vendo ali. Está fácil, está ali, está na minha frente, o caminho é mais perto, parece que está ali, é só pegar. Enquanto o que eu quero tem quilômetros de distância entre o que eu quero, o caminho é mais doloroso, vai doer, mas está lá na frente. Aí eu me perco, falo, não, eu vou abandonar o que eu quero e vou atrás disso aqui. Porque a vida, às vezes, ela engana a gente fazendo isso. Ela mostra para você assim, eu tô lá, ela mostra para você, vem aqui, que daqui você vai chegar lá onde você quer. Aí eu tô lá, eu saio daqui, eu vou lá onde a vida me mostrou. Nesse caminho aqui eu vou passar por dor, sofrimento, sacrifício, tristeza. E quando eu chego, por exemplo, aqui é meu objetivo, eu cheguei, ou acho que cheguei, porque quem me mostrou foi a vida, não foi eu que escolhi. Quando eu acho que chego, a vida tira de mim e mostra lá na frente de novo. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a batata? Caiu. É o fracasso. Isso aqui é o primeiro fracasso na vida da gente. Que é onde eu falo que, tipo assim, ninguém se encontra sem antes fracassar. Ninguém se encontra sem antes se perder. Então, esse caminho aqui na vida é necessário. Às vezes a gente errar, bater cabeça é importante, porque eu vou aprender algo aqui que vai me ensinar a voltar e chegar aí para lá, para onde eu quero. Porque esse aqui é o caminho errado da vida. Que é errado não é porque eu, Fabrício, estou falando que é errado, não. É errado porque quem está colocando o que está lá no final de onde você vai chegar não é você que quer. A vida te mostrou, parecia ser mais fácil. Ou eu queria por aprovação de alguém, para ser aprovado por alguém, para caber em algum lugar. E quando eu vou voltando nesse caminho, por exemplo, eu vou voltando, eu vejo que a dor, o sofrimento, o sacrifício, tudo isso aqui nem era meu. Era eu que me diminuía para caber em algum lugar. Era eu que me sujeitava a uma pessoa que me machucava. Era eu buscando aquele sofrimento de algo atrás que eu estava vendo. E quando eu chego, eu perco. Aí a vida mostra de novo. Aí eu vou, sofro tudo de novo, chego lá. Quando eu chego, eu perco. Aí a vida mostra. Isso vai virando um ciclo na vida da gente que vai se repetindo e travando a gente cada vez mais. Para destravar isso, eu preciso começar a definir meta. Corpo. Pô, eu quero, sei lá, ter 80 quilos até o final do ano. Eu quero chegar no final do ano, eu quero ter tantos % de massa corporal. Quem é que faz avaliação de biopedância? Isso é conhecer o corpo. Isso é saber como é que está meu corpo, saber que tamanho, como é que eu quero. Quem é que faz exame de sangue todo ano? Isso é conhecer o corpo. Eu preciso entender qual vitamina no meu corpo está faltando, qual vitamina eu tenho, qual vitamina que eu preciso suplementar. Porque às vezes eu estou ali rendendo e minha vitamina D está baixa. O que acontece se a vitamina D está baixa? Nosso corpo não absorve ferro. Nosso corpo não absorve as vitaminas que a gente precisa para que a gente realmente desempenhe de verdade.
Isso faz mal. Então, conhecer o corpo, fazer exame de sangue, fazer exame de avaliação de biopedância, para se conhecer e definir metas, fica mais claro para você trabalhar a ansiedade. Quem é que é ansioso? O que é a ansiedade? Achar resposta para a pergunta que eu estou me fazendo. Ansiedade nada mais é do que um monte de pergunta que eu estou me fazendo. Uma delas é para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou indo com o meu corpo? Para onde que eu estou indo com a minha mente, como pessoa, como filho, marido, como atleta? Para onde que eu estou indo em cada uma dessas áreas na minha vida? Se eu não sei, a hora que chegar ao final do ano, eu não posso reclamar. É a mesma coisa que eu estou aqui com vocês e ouvir assim, pô, como é que é o seu nome mesmo? Luiz, eu vou ali buscar um doce pra gente, beleza? Pode ser qualquer um? Pode. Beleza. Isso a vida está perguntando para você hoje. Irmão, para onde você está indo no final do ano? Não sei. Pode ser qualquer lugar? Pode. Porque aí eu vou lá e volto com 2 doces de figo. Você gosta de doce de figo? Então. Você não pode reclamar depois que eu já voltei, porque antes de ir eu te perguntei. E a vida faz isso com a gente. Pô, aonde que eu estou querendo chegar no final do ano? Se eu não definir hoje, a hora que chegar eu não posso reclamar. Porque já chegou. Ou eu escolho o próximo lugar e aceito tudo que aconteceu até hoje, ou eu fico me remoendo, sofrendo, perdendo as oportunidades, olhando para trás de coisas que eu não vivi. Que eu deixei de que pudesse ter sido, que podia ter acontecido, podia ter sido aquilo outro. Então, é importante a gente definir meta para o nosso corpo, fazer avaliação de biopedância, fazer exame de sangue todo ano, acompanhar o desenvolvimento, como é que está de vitamina, como é que não está. Entender isso é importante. Mente. Mente é uma história que, por exemplo, eu gosto de trabalhar a mente como uma construção. Todo dia a gente constrói um pouquinho da nossa história. Isso é mente. Igual, se eu quero ter um corpo forte, eu vou na academia. Certo? Todo mundo concorda? Se eu quero ter uma mente forte, o que eu faço? Trabalhar psicológico, trabalho mental. Como? Psicologia mental. Mental coach. Isso é alguém que vai fazer por você. Exercitar também. Como? Leitura, visualização, meditação, trabalhando a sua mente, enchendo ela de conhecimento. Qual que é a função do cérebro? O cérebro só tem uma função. Apesar de fazer 1000 coisas, milhões de coisas, ele só tem uma função. Alguém sabe? Não. 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 Sobreviver. Sobreviver. É a única função do nosso cérebro, sobreviver. Então, quando a gente é arrancado da natureza, tem um pensador que fala que isso é uma bênção ou uma maldição. Porque quando a gente é arrancado da natureza, a gente desenvolve a capacidade de resolver problemas. Mas a gente também desenvolve uma maldição que a gente quer resolver todos os problemas, que foi onde ele falou. Então, a função do cérebro é sobreviver. Quando eu encho ele de conhecimento, ele me dá mais formas de sobrevivência. Igual, como é que eu trabalho o fortalecimento da mente com o atleta? Com leitura. Por quê? A gente tem o nosso corpo tem um efeito que chama plasticidade. Alguém já ouviu falar? Não? Plasticidade é a capacidade que o cérebro tem de crescer sem aumentar de tamanho. Ele aumenta em conexão. Então, ou seja, quando eu aprendo algo novo, isso me traz novos conhecimentos. É como se iluminasse uma nova área do meu cérebro que traz novos conhecimentos. Por exemplo, o cara que começa o jiu-jitsu, o equilíbrio do cara, a coordenação do cara, o reflexo do cara melhora. Ele não treinou ficar pegando as coisas no ar, mas melhora, acontece. Isso é a leitura. O que a leitura faz para o atleta? Quando o atleta consegue, por exemplo, parar ali meia hora, 15 minutos, 1 hora por dia, por semana, para ler, ele não está em telefone, ele não está em nenhum outro lugar, ele está com a mente ali. Isso ele já está treinando o estado de flow, ele já está buscando a atenção plena dele ali para entender aquilo que ele está lendo. E além de entender aquilo que ele está lendo, ele consegue pôr em prática e alcançar resultado. Que aí entra a história do caminho certo que eu estava falando aqui agora. Que, por exemplo, eu quero chegar lá.
lá é onde eu quero chegar. Então eu vou começar a caminhar. Cheguei aqui, dei de frente com a parede. Eu vou desistir do que eu quero por causa da parede? Eu vou aprender a pular a parede. Pulei a parede. Agora tem um lago, eu não sei nadar. Entre o que eu quero e onde eu estou, preciso atravessar esse lago. Eu vou aprender a nadar. Pagar um fogo agora. Paguei o fogo, cheguei. Quando eu chego, eu sei pular a parede, nadar, apagar fogo. A vida não tira esse conhecimento de mim. No exemplo do livro, chegou no final do ano, eu li um livro inteiro. O resultado das coisas que eu fiz com o conhecimento que aquele livro me trouxe, a vida não tira de mim. E se chegou no final do ano, por exemplo, pô, eu li um livro inteiro, chegou no final do ano, quantos livros eu vou querer ler ano que vem? 2. Eu já defini um próximo lugar onde eu quero ir. E esse ciclo vai se repetindo também, conforme é do lado de lá. Só que para isso, eu preciso entender como definir metas. Porque aí vem o problema. Pô, qual que é a meta? Que aí entra no problema lá do propósito. Como encontrar meu propósito? Primeiro eu preciso entender que o propósito é um para cada coisa. Para eu definir, igual tipo, eu estava conversando com o Marco na live, pô, a pirâmide ela foi acontecendo. Hoje está assim, mas eu nunca defini lá no fundo que seria a pirâmide. Ela foi acontecendo. Mas eu defini um propósito aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, que no final me fez enxergar a pirâmide. Assim é na vida. Enquanto eu não definir uma meta para o meu corpo, para mim como pessoa, para mim como família, para mim como atleta, para mim como espírito, eu vou continuar correndo na vida para chegar mais rápido em lugar nenhum, porque eu não sei para onde eu estou indo. Quando eu sei, é diferente. Que aí entra a parte da mente. Porque, por exemplo, voltando na história da construção agora. A mente é uma eterna construção. Todo dia a gente constrói ela. Todo dia, todo dia, todo dia. Só que se todo dia eu construo, eu já tenho dentro de mim uma casa pronta. Que é a história que eu construí até hoje na minha vida. Essa casa pronta, a gente vai imaginar que cada tijolo dela é uma pessoa que passou na minha vida, é um comportamento que eu repito, é um pensamento que eu tenho, um sentimento que eu carrego, medo, felicidade, raiva, tristeza. Então, é um lugar que eu passei. Então, cada tijolo dessa parede que já está construída dentro de mim é uma coisa dessa. Hoje, o que eu estou buscando? Construir uma nova história. Conquistar um novo campeonato, chegar a atingir um novo objetivo, construir algo novo. Só que se eu quero construir algo novo, eu vou construir com tijolo velho ou com tijolo novo? Tijolo novo. O que seria esse tijolo novo? Coisas novas, ideias novas, pensamentos novos. Então, construir algo novo precisa de um tijolo novo. Porque senão, eu além de não construir nada novo, eu estou me destruindo e construindo a mesma parede. Que é o que a maioria dos atletas faz. Ele treina técnica, físico, alimento, hidratação e repete. É como se a parede, quando ficasse pronta, eu jogasse ela no chão de novo e levantasse de novo. Eu jogasse no chão e levantasse de novo. Eu estou construindo algo novo? Estou usando até o mesmo tijolo. Às vezes isso que trava a gente. Quando eu defino, sei lá, um livro novo para eu ler até o final do ano, eu estou trazendo um tijolo novo para mim. Quando eu seleciono um caderno de pintura, de mandala, para uma vez na semana parar para pintar, eu estou construindo com um tijolo novo para mim. E tudo isso eu trabalho a plasticidade, porque quando você está ali sentado pintando, você também está ali, você não está com a mente em outro lugar. Você está ali pensando na cor, na onde que vai ser cada cor. 15 minutos, é 15 minutos ali. Você está lendo, mesma coisa. Meia hora, estou meia hora ali lendo, eu estou ali. Eu estou fazendo uma prática de respiração. É 5 minutos, eu estou 5 minutos presente. Eu consigo trabalhar isso, eu consigo desenvolver e melhorar isso, treinar isso. Só que eu preciso praticar no dia a dia. Não dá para eu, vou fazer uma vez e pronto, já quero o resultado. Não acontece assim, a gente precisa treinar, igual jiu-jitsu. Não adianta eu saber, sei passar a guarda, sei dar armlock, sei dar triângulo, agora eu vou disputar o Mundial. Só porque eu sei essas 3 coisas, não preciso treinar. Não, eu preciso treinar isso no dia a dia, treinar a leitura, treinar a pintura, treinar a respiração, que é muito importante. Então eu preciso desenvolver esses hábitos para quê? Para que numa competição você esteja fluindo. Porque igual, se é construir, para construir eu preciso de algumas coisas. Eu preciso do engenheiro, do arquiteto, do pedreiro, do servente.
E para quem são essas pessoas na minha construção? Imagina que eu estou ali construindo ali, ó. Estou fazendo a minha história e tal. Daqui a pouco chega uma pessoa e fala assim, ó, eu acho que esse tijolo aí não vai ficar bom aí não, hein? Você tinha que construir de tal forma. Porque eu estudei que isso, que aquilo. Quem que é esse engenheiro na vida da gente? É pais, amigos e relacionamentos. Seu pai, sua mãe, eles vão querer falar para você tem que construir assim, assado. Seus amigos, por te conhecer, ter uma perspectiva sobre você na ideia que ele tem na base dele, ele vai querer te falar, pô, você precisa construir de tal forma, cara, tô vendo que você tá batendo a cabeça ali. Relacionamento, a pessoa que você escolhe para estar com você vai querer que você tenha uma atitude, que você tenha uma postura ali. Então também, ela está te falando ali como construir. Então na pessoa do engenheiro, quando você está lá construindo, vai chegar um engenheiro para falar com você. Além do engenheiro, vai chegar o pedreiro, que é a sua criança interior, que todo mundo tem, gente. Todo mundo tem, que eu defino como maturidade a pessoa do pedreiro. É algo que vai crescendo com a sua história, ela vai crescendo junto com você, conforme você vai alimentando ela, que também você está ali construindo e está falando para você. Pô, mas aí aquele negócio lá que você queria, não vai aprender, que não sei o quê. Então, ou seja, vai estar ali falando o que você tem que fazer. Além do pedreiro, a gente tem o servente, que é nossas aspirações. É o que eu almejo como atleta, como profissional, seja de qual área, mas é o que eu almejo como profissão, isso é a minha aspiração. Que também está ali te gritando, você precisa ser campeão mundial, você precisa fazer aquilo, você precisa lutar aquilo lá, você precisa fazer aquilo outro, sua preparação física está ruim. Então, ou seja, tipo assim, vai ter aquilo que também está falando para você. E além de tudo, tem um arquiteto, que é a pessoa que viu a obra pronta. Sabe onde está cada janela, sabe onde está cada porta, projetou aquilo tudo. Que cada pessoa tem a sua crença, mas que para mim é Deus. É o que tipo sabe, já viu tudo pronto, que está dentro, não que está fora, mas que está dentro. Então, quando a gente tem essas perguntas, pô, mas como que eu vou aquietar essas pessoas? Primeiro eu preciso entender que essas pessoas não são literalmente essas pessoas. Então, quando eu falo pais, amigos e relacionamentos, não é eles em si, mas a representação que eu tenho deles dentro de mim. Fez sentido para todo mundo? Ou eu fui muito longe? Então, é a representação que eu tenho sobre o que minha mãe pensaria, sobre o que minha namorada pensaria, sobre o que o meu amigo pensaria, do que eu estou fazendo. Não é nem ele em si, porque às vezes ele nem está ali. Mas eu tenho uma representação, uma construção idealizada do que aquela pessoa reagiria, falaria para mim conforme eu estou agindo. Então, essas pessoas elas vão estar sempre falando. Se eu não começo a definir, pô, talvez como filho, eu estou falhando. Eu estou sentindo que eu posso, sei lá, uma vez na semana dar um pouco mais de atenção. Talvez como namorado, sei lá, pô, acho que eu estou focado muito em competição, muito em treino, podia estar, sei lá, desenvolvendo um tempo de qualidade melhor. Isso é definir meta. Quando eu defino isso, eu melhoro a pessoa do atleta. E quando a pessoa do atleta melhora, naturalmente o atleta melhora junto. Porque como que faz para deixar corpo e mente presente? Equilibrando essas áreas, entendendo e respondendo as perguntas mais importantes. Que a primeira delas é para onde eu estou indo. Porque se eu perguntar para vocês aqui, vocês são os responsáveis? Vocês são? Não vale o Marco responder a pergunta depois dele. Vocês são responsáveis? Você é responsável? Você é? Não? Você é? Não também? Você é? É? Você é? Você é? Você sabe também. Então, ou seja, você que falou para mim que é, qual que foi o último compromisso seu com você mesmo? Qual? Por exemplo, todos os dias às 11 horas é um compromisso meu. De treinar? De treinar é um compromisso meu. Mas você está treinando com outras pessoas. E sozinho? Sozinho? É. Minha leitura todos os dias de manhã é um compromisso meu comigo mesmo. Perfeito, perfeito. Isso é ter um compromisso, é ter responsabilidade pessoal. Você tem? Você falou que é responsável. É. Todos os dias não, mas de vez em quando eu leio também. Legal. Isso de vez em quando eu leio, uma vez ou outra não, isso acaba caindo no fazer por fazer. A gente precisa ter uma meta. Quantos livros você quer ler até o final do ano? Cara, nem tem mais meta. Eu costumo ler, na verdade, livro há muito tempo. Então, Legal. às vezes eu leio 30, 40. Legal. Eu tenho um hábito de todos os dias de manhã eu leio entre 40 minutos e 1 hora.
Legal. Eu faço isso aí já tem uns 6, 7 anos na minha vida. Só Boa. acabo um livro e começo outro. Boa. Começo o livro com meus parceiros aqui. Boa. Não, mas Boa. é um hábito aí que eu já tenho há muito tempo. Isso é legal. Desenvolver igual. Tipo, quando eu falo de leitura, o hábito em si de ler é muito pouca gente que gosta. Mas o resultado que aquele hábito traz é bom. Até falando sobre leitura, aproveitar um pouco o que você falou, né? A leitura ela me ajudou muito desde a época do judô a realmente estar isso, conectar no momento presente, né? E aí, como você começa a devagar, eu tô lendo, mas eu não tô aqui, você volta. Exato. Isso me ajuda na minha capacidade de concentração. Eu acho que principalmente o atleta, quando a gente lê, eu gostava bastante, hoje diminuiu um pouco, mas lê muita biografia de outros atletas. Sim. É como se eu estivesse vendo o caminho que outros atletas passaram, dificuldades que eles tiveram, e aquilo ali, de certa forma, vai agregando. Então, Vai despertando, vai enchendo de quando eu conhecimento. vou passar por determinada frustração, parece que eu já sei o que fazer. Mas não foi porque eu sabia, foi porque eu adquiri conhecimento de outras leituras, que seja leitura em relação à psicologia, financeira, biografia, independente de qual tipo de leitura, mas para mim a minha estratégia principal sempre foi a leitura. Né? Assim, Boa. E conhecimento eu me sinto 100% presente. E isso é importante. Porque assim, quando eu começo a entender isso, igual, pô, ali, tô lendo, deu uma estrada, já volto. Na luta, você faz automático sem perceber. Na competição, você faz automático sem perceber. O nosso corpo, ele tem coisa que a gente faz sem perceber. Quer ver? Levanta aqui, irmão, rapidinho. Agora, levanta assim o polegar para todo mundo ver, igual eu. Ah, boa. Às vezes, a pessoa faz igual eu tô fazendo. Então, tipo assim, eu peço para levantar, levanta igual eu. Não, igual eu mesmo. A pessoa faz isso, só que eu pedi o polegar. Isso numa competição é neurônio espelho. Tem gente que usa isso. Às vezes eu tô ali, eu jogo para baixo só para você jogar também. A hora que você joga e levanta, eu vou e dou meu ataque. Então, ou seja, eu uso do neurônio espelho contra você. Então, tipo, às vezes entender um pouquinho melhor de respiração, de leitura, ter conhecimento, porque como eu falei, a função do cérebro é sobreviver. Quanto mais você enche ele de conhecimento, mais formas ele te dá. Que desenvolve a criatividade, que é você realmente ter novas ideias, ter soluções que tipo ninguém espera, você sair de um lugar que ninguém espera. Isso tudo é mente, é desenvolvendo a criatividade. É leitura, é pintura, é técnica de respiração para descansar. E acima de tudo, a gente também tem o espírito. Aí, como que eu trabalho espírito? Porque isso é um ponto que na psicologia é fogo. Porque, tipo, tem gente que mistura o espírito com religiosidade, que é uma coisa que não se mistura. Porque, por exemplo, se eu perguntar aqui, qual a diferença de fé e religião? Quem sabe dizer? Eu acho que a pessoa que crê e religião é a pessoa que segue. Perfeito. Fé é eu acreditar sem ver. Religião é eu seguir um conjunto de práticas que uma determinada religião prega. Então, como é que eu exercito a fé? O que é a fé? Primeiro eu preciso entender como que a fé me ajuda. Pô, fé é eu acreditar sem ver. Então eu preciso começar a entender que eu preciso acreditar sem ver em mim. Eu só defino um objetivo para a minha vida quando eu acredito que eu sou capaz de alcançar. E se eu não acredito, eu nem defino. Aí, para ir aumentando essa confiança e alimentando isso, você precisa de tempo com você. Que é realmente onde eu falo, pô, para na natureza, senta ali, leva um caderninho, anota. O que você quer para sua vida? Para onde você está indo? Porque às vezes a gente está perguntando isso para os outros, buscando essa resposta no outro, nas pessoas, nas situações. O que eu verdadeiramente estou querendo para mim? Porque se eu pensar a nossa espiritualidade aqui agora como uma semente, pensa como uma semente a nossa espiritualidade. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer com ela para virar árvore? Jogar na terra. Soltei lá. A terra é todo o ambiente físico que você passou na sua vida. Casa, escola, academia, treino. Tudo o ambiente físico que você passou na sua vida é a terra. O que mais além da terra? Água. Regar. A água são as pessoas. Amigos, inimigos, família, relacionamento, colega de equipe. Então, são as pessoas. Só que a terra com a água dá força para a semente virar raiz, estabelecer uma base. O que mais que eu preciso para a semente virar árvore? Sol. Se a terra são os lugares e a água são as pessoas, qual que é o sol da nossa vida? Não pode ser meu pai, meu filho, não pode ser um lugar que eu quero chegar,
Qual que é o sol? Oi? Pode ser. Eu gosto de trabalhar o sol da vida como a fé em si mesmo. É você, alimentar isso em você. Como que eu faço isso? Definindo metas e saindo da zona de conforto. Você lê? Então, quando você pegar um livro para ler e ler ele inteiro, você vai sentir uma sensação, putz, eu li um livro. Não é? Eu li um livro. Exato. Eu concluo a tarefa e falo assim, caraca, consegui fazer isso aqui. Exato. Independente de qual tarefa que seja. Exato. Eu corri 40 minutos, mas não é 39. Quando você fala, pô, 39 você quer desistir, 40. Exato. O que eu faço em competição para ajudar a atleta com atenção? Eu levo uma ampulheta. O que a ampulheta faz? A ampulheta, você precisa só se concentrar na areia caindo e controlar o ritmo da sua respiração. Ela não pode acelerar demais e nem diminuir demais. Tem que ser o mesmo ritmo de quando você começa até a hora que acaba os 5 minutos. Quando vai acabando a areia, vai chegando perto do final na areia, a respiração da pessoa começa a acelerar. Ela começa a abandonar a atenção. Aí é onde eu entro. Falo assim, não, você não pode abandonar a atenção porque está acabando a areia. Agora sua atenção tem que ficar maior. São 5 minutos. Não é 4,5 ou, como faltando um minuto. Então isso trabalha a sua atenção, a atenção visual, como a sua atenção interna. Que é você controlar o ritmo da sua respiração ali enquanto a areia cai. Por 5 minutos. Então, às vezes, a gente peca por distração, por entrar atrasado na luta. Às vezes eu entro para lutar, mas eu começo a luta e lá no meio da luta que eu estou 100%. Não, eu já preciso entrar 100%. E isso é importante, é trabalhar a atenção no dia a dia, com leitura, com pintura, com prática de respiração. Tudo isso ajuda você a, na competição, fluir. Sua mente vai estar alinhada, porque você já definiu uma meta para você como pessoa, você já sabe que você está dando passos. Você definiu uma meta para você como família, amigos e relacionamentos, você está dando passos. E quando você define a meta, não pode só abandonar a meta. Você tem que trilhar ela, você precisa entender da sua rotina, você precisa saber aonde você vai pôr as atividades que são necessárias para poder chegar na onde você está se colocando como objetivo. Então, tudo isso é importante, tudo isso está dentro desse método que ajuda, com técnicas claras e fáceis de pôr em prática. Por exemplo, perguntaram para mim lá, eu fui dar o podcast lá, perguntaram, mas é possível treinar espírito? É claro que é. Você pode passar um tempo na natureza, você pode fazer boas ações, igual eu falo sobre boas ações. Quem é que ajuda os outros? Legal, mas aposto que você ajuda quando você vê alguém pedindo ajuda. Quando você percebe que alguém precisa de ajuda. A ajuda genuína é quando parte de dentro. Por exemplo, eu não preciso ver a situação de, tô indo comer um negócio ali e tem alguém pedindo comida na porta. Aí eu vou lá, compro e dou. Eu tô vendo que a pessoa tá vendendo um negócio no sinal ali, aí eu vou lá e pago a caixa inteira para a pessoa ir embora e deixo a caixa com ela para ela vender no outro dia. Legal, eu vi a ajuda e proporcionei a ajuda. Mas mais legal ainda é quando você está sozinho comendo um negócio que você gosta e você tem um estalo, você vou comprar 2. O outro eu vou dar para alguém que está com fome. Eu estou em casa com o guarda-roupa cheio de coisa que eu nem uso mais. Eu junto tudo e entrego num lugar que entrega para a pessoa, para alguém que está precisando. Então isso é uma boa ação que é genuíno. Eu não preciso ver a ajuda para eu ajudar. Jejum. Quando eu falo jejum, os outros já associam com religião. Jejum é autocontrole. Não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com espiritualidade, você se autocontrolar. Tô falando muito palavrão, tô falando muita coisa negativa, vou lutar semana que vem. Então, essa semana agora eu não vou falar uma palavra negativa, eu vou falar coisa boa. Se eu não tiver o que falar, eu vou ficar quieto, mas eu não vou falar nada. Estou mexendo muito no telefone, de tal hora a tal hora eu não vou pegar mais no telefone. Isso vai ajudando a gente a realmente ter autocontrole quando for necessário. Porque muitas vezes a gente, é tudo muito fácil, é tudo muito ali, é tudo muito rápido. E a gente vai se acomodando. Quando eu saio da zona de conforto, isso muda. Certo? Então deu para vocês entenderem um pouquinho como que funciona corpo, mente, espírito. Deu para eu conseguir esclarecer sobre como que eu trabalho cada uma dessas áreas dentro do método? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo entendeu? Para fechar essa palestra hoje, eu pensei em a gente fazer uma técnica de respiração.
Então, eu vou pedir para todo mundo deitar relaxado mesmo no tatame. Pode deitar, deixar os braços para baixo. Oi? Pode deixar ligado, não tem problema não. Só abaixar o braço ao lado do corpo. A respiração que a gente vai fazer hoje chama respiração quadrada. Então é uma respiração que ela tende a trazer controle para as suas emoções. Por quê? A nossa respiração tem 4 fases. Eu inspiro, eu prendo com ar, eu esvazio o meu peito e eu prendo sem ar. A gente vai fazer essas 4 fases com 4 segundos em cada fase. Todo mundo entendeu? Sim? Beleza. Então, respire, encha bem o peito pelo nariz e solta todo o ar pela boca. Depois que soltar todo o ar pela boca, começa a respirar só pelo nariz e começa a sua contagem. Fecha o olho e se conecta com a sua respiração e a contagem de cada fase. Lembrando, 4 segundos inspirando, 4 segundos prendendo com ar, 4 segundos esvaziando o peito e 4 segundos prendendo sem ar. Tenta controlar esse ritmo. Sente o movimento do seu corpo enquanto você respira. Sente que quando você inspira, isso traz um alívio. Quando você prende, isso traz uma ansiedade. Vontade de soltar logo o ar. Quando você solta, isso traz uma tranquilidade para dentro. E quando você prende sem ar, isso traz uma angústia. E conforme você vai repetindo esse ciclo, isso vai trazendo controle para essas emoções. Então abandona seus pensamentos, se conecta verdadeiramente com a sua respiração e sente o bem-estar crescendo dentro de você. Uma sensação boa, uma sensação de paz, de conforto, de tranquilidade. Agora pode voltar ao ritmo natural da respiração. Mantenha ainda de olho fechado, mas volta o ritmo natural da respiração. Ainda se conectado a ela. Sente o peito movimentando, o abdômen movimentando, a costela. Sente todo o movimento da respiração. Sente seu corpo, o ar que entra, o ar que sai e a tranquilidade que se conectar a ela traz para dentro. Agora, aos poucos, eu vou pedindo para você imaginar palavras de gratidão. Obrigado. Gratidão mesmo. E agora leva a palma da sua mão direita no seu ombro esquerdo. A palma da sua mão esquerda no seu ombro direito. E agora se dá um abraço. Se abraça, se agradece pela pessoa que você é, pelas coisas que conquistou, pelas coisas que já fez, que quer fazer, pelos objetivos que hoje vieram na sua cabeça aí quando a gente estava falando sobre propósito, sobre definição de caminhos. Quando puder, sobe a perna, dá um abraço nela também. Agradece ela por te levar, por te trazer, por te sustentar no seu dia. Agradeça a você mesmo. E depois, quando estiver pronto, pode sentar. Que a gente já vai caminhando para o final. E aí, foi bom? Foi difícil? Manter o ritmo dos 4-4-4 aí? Legal. Bom, isso é uma técnica de respiração que traz controle sobre a emoção. Porque, como eu falei, cada fase desperta um sentimento. Às vezes, quando a gente respira, isso é bom, traz vida. Quando eu prendo, a vontade de soltar logo esse ar. Isso traz ansiedade. Quando eu solto, isso me alivia. Dá uma tranquilidade, dá uma calma. E quando eu prendo sem ar, isso gera angústia. Quando eu vou repetindo, eu vou tendo controle de pouquinho em pouquinho sobre cada sentimento. Isso no dia de uma competição me traz um controle mais completo. Me traz um controle maior para essas emoções. Por exemplo, a ansiedade não vai me afetar tanto.
Às vezes a boca branca, a barriga embrulha, a garganta trava, coração dispara. Tudo isso vai reduzindo, você vai tendo mais controle sobre esses sentimentos, porque você controla a sua respiração, que controla a sua mente, que controla o seu corpo. Fez sentido? Gostaram? Agora, só para concluir a história da batata, por que eu peço para falar assim, pô, eu jogo a batata, se você não souber, você pode passar para alguém. Porque muitas vezes a gente faz isso na vida. O problema é meu. O problema é meu. Mas eu tenho o hábito de passar para alguém, resolver. A culpa é minha. Mas eu tenho o hábito de passar para alguém, para poder ter mais leveza, culpar alguém, a culpa não ser minha. Muitas vezes a gente faz isso que a gente fez com a batata hoje. Quando eu faço a pergunta para a pessoa, eu fiz para a pessoa. Se ela escolheu passar, ela pode fazer isso na vida também. E isso pode atrapalhar ela também. Porque às vezes ela está perdida e ela vai na cabeça de alguém que ela acha que sabe. Só que aquela pessoa que acha que sabe, ela sabe com base na vida dela. Que ela vive, que ela faz, que ela passou. Que às vezes não tem nada a ver com a sua. E você está indo na cabeça dela. Então lembra sempre, a resposta está sempre dentro. Se eu não tenho, eu não respondo. Não passa a batata, porque passar a batata é complicado. Fez sentido? Gostaram? Bom, essa aí foi um pouquinho aí de como que funciona o método, das técnicas que tem, como que eu faço para trabalhar, para poder ajudar um pouquinho os atletas. Espero que tenha conseguido também acrescentar de alguma forma aí para vocês aí com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas novas técnicas para poder ajudar tanto quanto a mente, como a pintura, a técnica da respiração, a leitura para quem não faz. Mas ponham em prática, gente. Ponham em prática, repitam, treinem isso, porque numa competição o seu desempenho vai ser melhor. Você vai ter mais clareza. Se você não ganhar, você vence. Porque é diferente ganhar e vencer. Quando eu ganho do outro. Minha competição é com o outro. Quando eu venço, a competição é contra mim mesmo. Às vezes só de eu estar pisando num tatame eu já estou vencendo. Então aprendam a vencer e não só a ganhar. Igual, tem uma fala que o Marcos trouxe num lugar que ele estava falando lá com as pessoas, que ele fala, pô, às vezes a gente transforma a luta da competição numa guerra. E eu deixo de ganhar por isso. Porque ali não é para machucar, não é para mostrar que eu sou melhor, não é guerra. É para eu mostrar meu jiu-jitsu. É para eu colocar a estratégia que eu desenvolvi em prática. E às vezes eu estou lutando com o cara ali, o cara começa, empurra a cabeça, dá tapa. E aquilo ele vai desconcertando, você vai deixando. Você vai abandonando a estratégia sua de luta para entrar no jogo de raiva do cara, para mostrar para o cara que você é mais forte, que você é melhor. Não é guerra, é para mostrar seu jiu-jitsu. Então, toda competição que for, lembra sempre de fazer o seu melhor, entregar o que você tem. Não deixa com que trave você, sua ansiedade, sua respiração, mas que isso realmente te mova, não te prenda. Beleza? Gostaram? Então, acho que é isso. Espero aí que tenha feito sentido aí para vocês um pouco das coisas que eu falei. Falei pra caramba aí. Fechou?